Olá, irmãos, graça e paz. Nós vamos dar prosseguimento aqui à nossa reflexão, agora a partir do verso 4 do capítulo 2 de Gênesis. É claro, estamos em Gênesis, já nesse 13º vídeo. E a partir de agora, nós vamos observar uma nova narrativa da criação do homem, da formação do homem, diferente da que já ocorreu no capítulo 1, nos versos 26, 27 e 28. Agora nós vamos observar particularidades de como Deus criou a humanidade. E a gente vai observar aqui que primeiro há uma narrativa sobre a criação do homem, mas isso não significa que somente o homem foi criado dessa forma. E depois nós vamos ver também uma narrativa porque ocorreram em tempos diferentes da criação da mulher. Primeiro o homem e depois a mulher. Eu vou ler aqui do verso 4 ao verso 8. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. A primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é Deus criando toda agora uma realidade, um lugar material, físico, onde ele vai fazer com que o homem desenvolva a sua humanidade. E o texto bíblico ele ressalta aí isso, né? Quando, por exemplo, no verso 5, quando Deus está criando a planta do campo e a chuva para que molhe, ainda não havia essa possibilidade, mas a finalidade disso tudo está no final desse verso. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, portanto ainda não havia aquela realidade da planta do campo e as coisas que ele iria criar para esse jardim, e também não havia homem para lavrar o solo. E a gente observa também que depois de feita essa obra, o versículo 8 destaca: e pôs nele o homem que havia formado. E depois a gente vai ver que Deus dá um mandato ali para o homem para que ele guarde e para que ele cultive. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Mas o que nós precisamos observar aqui é que todas as coisas estão sendo criadas para que o homem desenvolva a sua humanidade. Isso inclui a formação primeira do homem e depois da mulher, quando a gente vai ver um pouco mais adiante, quando a Trindade diz: não é bom que o homem esteja só. Mas o que eu gostaria de destacar principalmente agora nessa descrição da formação do homem é o que está no versículo 7. Soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Bom, aqui nessa revelação bíblica, nós temos aqui a informação de como o homem é formado. Estamos aqui, como eu já falei em outros vídeos anteriores, entrando mais de uma forma específica na antropologia bíblica. Há muitas formas de ver como o homem é, como ele foi formado, mas a Bíblia tem a sua própria antropologia. Deus criou o homem e deixou-nos aqui um manual para que por meio dele nós possamos entender, né, o que o homem é, quais são os seus problemas e como resolver esses problemas. E é claro, o texto bíblico aqui também está falando de quem é Deus, o Criador do homem, e o relacionamento que Deus determinou para que o homem tivesse com ele.
e depois, mais adiante, nós vamos ampliar muito isso. Mas, em primeiro lugar, eu quero destacar isso, né? Nossa formação, essa antropologia bíblica diz que o homem é um ser tanto material como imaterial. Eu não vou entrar aqui em discussões, né, teológicas e filosóficas a respeito da composição humana, porque nós sabemos que tem aqueles que têm uma visão de que o homem é tricotomista, de que o homem é formado de corpo, alma e espírito, que são os tricotomistas, ou o dicotomista, que diz que o homem é corpo, alma ou espírito, e os monistas também, que a doutrina, né, da unidade, né, que diz que o homem é uma coisa só, e essas duas realidades, essas duas dimensões da sua vida definem o que ele é. Eu não vou entrar nessa discussão, porque para o propósito dessa minha exposição é suficiente nós compreendermos que nós não somos apenas carne, que nós não somos apenas matéria, e que, muito pelo contrário, a nossa parte, a nossa dimensão, a nossa realidade imaterial é muito importante, porque ela é eterna. Eu vou ler aqui, me servir aqui de um texto de um padre, de um filósofo, Estevão Tavares Bittencourt. Ele é um monge da Ordem de São Bento, já morto, mas eu não encontrei uma teologia ou uma antropologia bíblica, né, melhor do que a dele, uma antropologia teológica. E eu gosto muito do que ele fala a respeito do que nós somos, né? Ele diz, abre aspas, o ser humano é um conjunto de corpo material e alma espiritual, que ele põe entre parênteses aqui a psique. Estes dois princípios, distintos um do outro, é claro, um é material, outro é imaterial, se unem para formar um todo substancial, de modo que tudo que o homem realiza é psicossomático, alma, psique, mais corpo, que é soma, psicossomático. Você já deve ter ouvido falar de doenças psicossomáticas, né? De doenças que têm a sua causa, a sua origem na mente. É alguma coisa que mais adiante também eu pretendo abordar. Mas ele continua. Espírito é um ser incorpóreo, sem tamanho, sem peso e sem cor, dotado de inteligência e vontade, ou seja, nossa imaterialidade tem essas características. A alma humana, a psique, é o princípio vital do homem. Ela depende do corpo, cérebro e sentidos para exercer as suas funções, mas, percebam isso, ela é imortal por si mesma, de modo que quando o homem morre, a sua alma continua a existir sem corpo, com toda a sua potencialidade. Observem aqui que essa definição do Estevão Bittencourt fala da nossa existência como um todo, eterna. A gente observa isso, por exemplo, lá em Eclesiastes, capítulo 3, no verso 11, quando a palavra de Deus diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós temos, como criaturas de Deus e a semelhança de Deus, essa competência também da eternidade. É claro, dentro das limitações, em termos aí dessa realidade do ser, dentro das limitações de um homem, porque embora tenhamos essa semelhança em relação a Deus, porque também Deus é um ser espiritual e ele é eterno, mas ele é Deus, ele é o Criador. Nós somos criaturas, mas temos essa semelhança. E essa antropologia bíblica, ela é muito importante para a compreensão, por exemplo, de como nós fomos afetados pelo pecado. Nós, quando entrarmos aqui no capítulo 3,
nós vamos ver como Satanás trabalha para inserir na humanidade a maldade, o mal, fazendo o homem pecar pela desobediência, pela vertente da mente. É por meio de um diálogo, por meio de um processo de convencimento onde a serpente captura a capacidade de pensar, de elaborar, de argumentar, de julgar a vida. Ela captura e faz com que o homem pense segundo Satanás e não pense segundo Deus. Então, o conhecimento da nossa imaterialidade, e especialmente quando a gente começa a falar do ponto de vista da nossa mente, dos nossos pensamentos, que são termos que Paulo vai introduzir lá no Novo Testamento, quando a gente começa a entender a vida por meio dessa antropologia bíblica e enfatizando as nossas funções mentais, nós vamos encontrar aí uma grande possibilidade de compreender os nossos problemas e a forma como eles podem nos afetar e, da mesma forma, entendendo assim a nossa humanidade do ponto de vista espiritual, da nossa formação, como nós funcionamos, nós também vamos ter capacidade de diagnósticos precisos. Porque a Bíblia diz quem é o homem, como ele é formado e os seus problemas. E quando a gente não tem um diagnóstico preciso, nós vamos ter dificuldade de saber a causa dos nossos problemas e a solução para eles. Então isso é muito importante. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos fornece toda essa possibilidade de nos conhecermos, de termos um diagnóstico preciso dos nossos problemas para encontrarmos a solução desses problemas. E a gente vai avançar bastante nisso. Mas vejam como é que Deus criou o homem. Então o homem é esse ser psicossomático. Ele precisa pensar nessa realidade como uma realidade mais importante ainda do que pensar naquilo que é exterior. O apóstolo Paulo, ele vai tratar da nossa condição material, da nossa existência, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 5, falando desse tabernáculo, se ele se desfizer, ele começa a falar isso lá no verso 1, temos da parte de Deus um outro. Ou seja, a mesma pessoa hoje, ora vive numa realidade corpórea, mas ele continuará existindo numa outra realidade. Ele também fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15. Mas é muito importante a gente começar a entender como nós fomos formados aqui, para dar atenção àquilo que realmente merece atenção prioritária. É claro que o nosso corpo ele é importante. Deus deu grande valor ao nosso corpo, tanto que ele habita em nós, né? Nós somos aí esse tabernáculo, esse templo do Senhor e devemos cuidar do nosso corpo, mas muito mais cuidar da nossa alma. E nessa cura que nós precisamos para a nossa alma, para os nossos problemas espirituais, o apóstolo Paulo também prioriza quando ele fala que nós devemos ter um culto racional, que nós devemos buscar mudar a nossa vida a partir da transformação da nossa mente. Ele vai falar que Satanás ele está preocupado em cegar o nosso entendimento, que nós devemos levar os nossos pensamentos cativos em Cristo. Ou seja, Paulo introduz essa realidade dessa percepção da vida a partir da mente, das dificuldades de perceber a vida de uma forma adequada, biblicamente, ou seja, uma cosmovisão bíblica ou cosmovisão cristã da vida, para saber perceber as realidades da vida, o que é verdade, o que é mentira e como lidar com cada uma dessas dificuldades e assim encontrando soluções também para cada uma delas. Mas vejam como é que Deus cria o homem. Ele faz o homem um ser vivente, uma alma vivente.
E é a partir dessa competência de ser alguém capaz de dialogar com Deus espiritualmente, de adorar a Deus em espírito e em verdade, como a gente vê em João capítulo 4, naquela conversa de Jesus com a samaritana, é a partir agora dessa dimensão que nós precisamos enfatizar a nossa vida, o que é mais importante para nós, e cuidar exatamente da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente, dessa nossa imaterialidade, porque isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa, porque é o que vai permanecer para sempre. Mas nós vamos prosseguir falando um pouco mais sobre isso numa próxima oportunidade.